Eu sou Juliana Freitas, estou aprovada para os cargos de delegada de polícia e juíza de direito no meu estado. O MEG fez e continua fazendo parte da minha história. Meu nome é Beatriz Fonteles, eu sou defensora pública no estado do Ceará, aprovada na magistratura estadual, também aqui do Ceará. E há muitos anos, uma década, o MEG faz parte da minha vida. Sou Bruno Menezes, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. É uma alegria e uma honra muito grande estar aqui hoje para dizer que sou ex-aluno do MEG, que me proporcionou a tão sonhada aprovação e faz parte da minha vida. Aqui quem fala é Tiago, sou juiz de direito aqui em São Paulo e é com muito orgulho que eu digo que sou ex-aluno do MEG, que o MEG fez e faz parte da minha vida. Meu nome é Michael, sou juiz de Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sou ex-aluno do MEG, hoje estou como professor e hoje o MEG continua fazendo parte da minha vida. Meu nome é Sávio, juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ex-aluno MEG, tanto no concurso de promotor de justiça, como no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, e o MEG fez parte da transformação da minha vida. Meu nome é Arthur, sou delegado de polícia de Sergipe, ex-aluno do MEG, e o MEG fez e faz parte da minha vida. Meu nome é Juliana Lima. Eu fui aprovada para o cargo de promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Santa Catarina e também no Estado do Ceará. E ambas as aprovações vieram especialmente com todo o arcabouço que o MEG proporcionou para mim no decorrer na trajetória dos meus estudos. Aqui eu pude atingir o meu melhor nível de estudos da vida e isso me permitiu ser aprovado nesse tão sonhado concurso do Senado. Então, se você quer elevar o nível dos seus estudos, eu recomendo fortemente que você venha aqui para o MEG. Foi determinante e, a partir daí, o MEG foi responsável pelo salto de qualidade que eu dei nos estudos e, por fim, responsável, primordialmente, eu posso dizer, pela minha aprovação nos 2 concursos. A minha relação com o MEG foi tão significativa que hoje a minha mãe também é uma megiana e o meu irmão já foi megiano. Então o MEG cumpre um papel muito importante, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Eu sou Flávia, juíza no TJSP, juíza auxiliar no STF, e estou aqui para dizer que o curso MEG trouxe muitas coisas boas para a minha vida, fez e faz parte da minha história. Por isso eu sou muito grata ao curso MEG. Olá, amigos do MEG, tudo bem? Que satisfação estar de volta. Meu nome é Gustavo Faria, sou professor de Direito Processual Civil e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre as atualizações 2024. Tanto as atualizações legislativas, foram 4 modificações no CPC, quanto os principais julgados do STF e do STJ, publicados em informativos de jurisprudência no ano passado. E aí, sem qualquer perda de tempo, você já tem os slides em mãos para ajudar a deixar nossa aula mais dinâmica. Tem aqui o meu Instagram, vai ser um prazer recebê-lo por lá para a gente reduzir essa distância e aproximar o nosso contato, para que a gente então introduza aqui em primeiro plano as atualizações legislativas. A primeira delas que eu destaquei para a nossa conversa, pessoal, diz respeito à Lei 14.833, que está lá no capítulo da sentença, mais especificamente o cumprimento das tutelas específicas das obrigações de fazer e não fazer. Muitos vão se lembrar que nos termos do artigo 499 do CPC, as obrigações de fazer, não fazer e de entregar, elas podem ser convertidas em perdas e danos. E uma das hipóteses em que isso pode acontecer é quando o autor requerer, o que, em princípio, nos permite concluir que o credor ele pode optar pela conversão da obrigação de fazer, não fazer e entregar em prestação pecuniária, mesmo que ainda seja possível o cumprimento de forma específica. Aí o que a lei nova fez foi acrescentar um parágrafo único a esse artigo, passando a dispor que em algumas hipóteses é preciso, primeiramente, conceder oportunidade para que o devedor honre a obrigação, preservando a intenção original das partes naquele momento em que celebraram o contrato, e apenas se não cumprida a tutela específica é que será possível a conversão. Veja comigo. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos artigos 441, que trata de vício redibitório, 618, contrato de empreitada, 757, contrato de seguro,
E nos casos de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em pecúnia em perdas e danos, o juiz concederá primeiramente a faculdade para o cumprimento da tutela específica. Dessa forma, imagine comigo, se, por exemplo, há um vício oculto numa coisa adquirida, o comprador, então, ele não pode pedir de forma imediata uma indenização por perdas e danos. Deverá antes ser dado ao devedor o direito de cumprir a tutela específica e reparar aquele vício. Então, excelente mudança trazida pela Lei 14.833 ao Código de Processo Civil, chamo sua atenção para essa disposição. A próxima mudança veio com a Lei 14.879, que trouxe a chamada proibição da compra de fórum. Claro que vocês vão se lembrar que nos termos do artigo 63 do CPC, é possível que as partes modifiquem a competência relativa. Competência em razão do valor e em razão do território. A competência relativa é derrogável. Podem as partes eleger um foro onde a ação será proposta. Desde sempre, há alguns requisitos a serem observados para a eleição de foro. O parágrafo 1º começa lembrando que ele deve constar de instrumento escrito, nenhuma novidade até aqui. Segundo, aludir expressamente a um determinado negócio jurídico, não pode ser uma eleição de foro genérica para toda e qualquer demanda, e agora veio a novidade. E também é necessário que o foro eleito guarde pertinência, com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvando-se uma pactuação consumerista mais favorável ao consumidor. A alteração, como disse, veio para evitar essa chamada compra de fórum ou escolha de foros aleatórios. Porque veja bem, assim, imagine se, por exemplo, dois sujeitos residentes e domiciliados em São Paulo, eles celebram um contrato prevendo o cumprimento de uma obrigação lá no foro da comarca de São Paulo, nada impediria, até antes dessa lei, que esses sujeitos elegessem o foro da comarca de Belo Horizonte, para resolver alguma questão atinente àquele contrato. O que essa novidade legislativa traz é que o foro de eleição ele tem que guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local em que a obrigação será cumprida. E atenção para o desfecho. Nesses casos, o juiz poderá, até mesmo de ofício, reconhecer a abusividade da cláusula que não respeite essa nova disposição, declinando da competência para aquele foro que, em sua visão, é o legalmente competente. Veja, o parágrafo 5º complementa o raciocínio, lembrando que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que é o juízo aleatório? É aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Isso é, prática abusiva que justifica a declinação da competência, até mesmo de ofício. Muita atenção para essa alteração no artigo 63. A terceira alteração do Código de Processo veio com a Lei 14.939, que trata sobre a questão da tempestividade dos recursos e a comprovação de feriado local. Muitos vão se lembrar que o artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, que está lá no capítulo da tempestividade dos recursos, traz que o recorrente ele precisa comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Lembrando que feriado local é aquele feriado que não é nacional, não é isso? Então, feriados estaduais, municipais, eles precisam ser comprovados pelo recorrente no ato da interposição do recurso. Agora, o que a novidade legislativa nos trouxe é que se o recorrente não fizer essa comprovação no ato, veja, o tribunal determinará a correção do vício formal, então esse passa a ser um vício sanável, ou poderá até mesmo desconsiderar esse vício, se a informação acerca daquele feriado já constar ali dos autos do processo eletrônico. Então, uma boa disposição que veio para favorecer ali o princípio da primazia do julgamento do mérito recursal. E por fim, a última alteração de setembro do ano passado, da Lei 14.976, que alterou um artigo lá das disposições finais e transitórias do CPC, mais especificamente o artigo 1063.
como era a redação e como ficou. O artigo 1063 dizia que, até a edição de lei específica, os juizados especiais continuariam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275 do CPC, anterior às causas do antigo procedimento sumário. Então, o 1063 diz assim, olha, até que venha uma lei específica, os juizados continuam competentes para julgar aquelas causas que, nos termos do artigo 275 do Código Revogado, eram causas de procedimento sumário. Só que aí, então, o que veio a ser alterado nesse artigo 1063 é que, a partir de então, sua redação é que os juizados especiais, ou estabelece que os juizados especiais, eles continuam competentes. Então substituíram, até a edição de lei específica por continuam competentes para o processamento e julgamento dessas causas. Ou seja, porque antes, quando se dizia até a edição de lei específica, poderia parecer que a qualquer momento haveria uma lei que dissesse que não é possível que no juizado se processe e julgue as causas do antigo procedimento sumário. Aí agora, para não ter nenhuma dúvida de que os juizados eles já eram competentes e ainda são competentes independentemente de uma lei que assim disponha, eles continuam competentes para o processamento e o julgamento das causas do antigo procedimento sumário. Então não depende mais de uma lei específica que convalide essa competência. Eles continuam competentes para o julgamento dessas demandas. Tá ok? Essas aqui as 4 alterações legislativas no CPC 2015 pela legislação de 2024. Agora a gente vai para aqueles julgados que, na minha visão, estão ali entre os mais importantes de 2024. O primeiro deles vai dizer respeito ao tema da determinação da competência e o princípio da perpetuatio jurisdicionis. Veja, o artigo 43 do CPC, que muitos vão se lembrar, ele estabelece que a competência no processo civil ela é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. A partir desse momento, a competência, então, ela permanece a mesma até o proferimento da decisão. É a ideia de perpetuatio jurisdicionis, não é isso? Jurisdicionis. E se a competência se perpetua a partir do momento da distribuição ou do registro da inicial, são irrelevantes posteriores modificações no estado de fato ou de direito. São irrelevantes essas modificações ocorridas posteriormente. Isso faz com que o processo não seja vulnerável a modificações posteriores, como, por exemplo, uma mudança de domicílio da parte. Agora, o artigo 43 traz 2 exceções. Primeira, quando essa alteração posterior suprimir um órgão judiciário, aí é óbvio, se ele não existe mais, é preciso que haja uma modificação da competência, ou se essa alteração posterior modificar uma norma de competência absoluta. Por exemplo, quando na comarca a criação de uma vara especializada e, consequentemente, a redistribuição de um determinado processo para essa vara. E qual foi o julgado importantíssimo do STJ acerca desse tema? O STJ trouxe uma terceira exceção a essa regra. Adotando ali a teoria da derrotabilidade das normas, o STJ reconheceu que também poderá haver modificação de competência, mesmo fora dessas 2 exceções, quando o juízo em que a ação tramita, por alguma particularidade do caso, não se mostrar o mais adequado ou o mais conveniente para julgá-lo. Adotou-se a chamada teoria do forum non conveniens. Veja, a regra do artigo 43 pode ser superada. Sempre em caráter excepcional, quando se constatar que o juízo perante o qual tramita a ação não é adequado ou conveniente para processá-la e julgá-la. Aqui no caso concreto, o STJ entendeu que, embora o juízo em que a ação tramitava fosse competente para a causa, o réu da ação, por uma posição de poder que ele ocupava ali naquela região,
ele estava exercendo uma influência indevida sobre os magistrados. Aí então o STJ reconheceu a possibilidade, nesse caso, de haver a modificação da competência para uma comarca de um outro estado e que, em abstrato, também era competente para julgar aquela demanda. Então, bastante atenção com a aplicação da teoria do Forum Non Conveniens, tá certo? Outro julgado entre os mais importantes de 2024 vai dizer respeito aos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda. Veja, muitos vão se lembrar que nos termos do artigo 85, parágrafo 7º, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença que dê ensejo à expedição de precatório. Então, segundo o CPC, se o cumprimento de sentença está ali, por exemplo, no importe de R$200 mil e vai dar ensejo à formação de um precatório, quando a fazenda ela é executada, ela não pagará honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a menos que ela apresente defesa, a menos que ela apresente impugnação à execução e seja derrotada. O que antes, então, nos fazia concluir que, se porventura o cumprimento de sentença contra a fazenda pública desse ensejo à formação de RPV, requisição de pequeno valor, ela então seria condenada ao pagamento de honorários advocatícios específicos da fase de cumprimento de sentença. O que o STJ fez agora, até para facilitar a nossa vida, foi padronizar e entendeu que mesmo quando a execução vai dar ensejo à formação de RPV, não há honorários nessa fase, a menos que a fazenda impugne a execução. Veja, na ausência de impugnação à pretensão, não são devidos honorários, mesmo que o crédito esteja submetido ao pagamento mediante RPV, mediante requisição de pequeno valor, tá ok? Então, bastante cuidado com essa questão. Muito bem. Outro julgado que trago aqui, que me parece importante, acerca de honorários advocatícios, é um julgado do Supremo Tribunal Federal. Um julgado que, na verdade, veio em 2 informativos, com pequenas modificações, e eu vou te explicar. Veja, aqui ele diz, o Supremo Tribunal Federal, que é inconstitucional por violar competência privativa da União para legislar sobre direito processual, norma estadual que concede descontos sobre honorários de sucumbência devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. Aqui no caso, uma lei estadual, ela estava dando um desconto de 65% no valor dos honorários devidos aos procuradores dos estados em certas ações tributárias e em certas execuções fiscais. O Supremo entendeu que essa norma estadual viola o artigo 22, inciso 1 da Constituição, já que a competência para legislar sobre o direito processual e, consequentemente, sobre honorários advocatícios é privativa da União. E olha só, é um julgado duplamente importante porque ele foi basicamente repetido no informativo 1159, em que se disse inconstitucional por violar a competência privativa, norma estadual que fixa percentual de honorários devidos aos procuradores em razão de parcelamento realizado pelos contribuintes em ações tributárias e execuções fiscais. Então aqui os estados vinham fazendo cortesia com o chapéu alheio e o Supremo disse, essas normas são inconstitucionais. Bom, para o próximo julgado, a discussão era a seguinte, presta atenção, se a Defensoria Pública, em uma determinada causa, ela não consegue atuar em favor de um necessitado ou de um réu revel, sendo, portanto, nomeado um advogado de um núcleo de prática jurídica de uma faculdade de direito, na qualidade de defensor dativo, o Estado tem que pagar honorários a esse advogado? Ou, como ele já é remunerado pela faculdade, ele não tem esse direito? Veja, aqui nesse informativo de edição extraordinária, o STJ disse que sim, ele tem esse direito. Veja, o advogado de núcleo de prática jurídica, o NPJ lá da faculdade, quando designado para patrocinar causa de juridicamente necessitado ou de réu revel,
Isso diante da impossibilidade da prestação de serviço ser realizado pela Defensoria, ele possui direito aos honorários remuneratórios, honorários que serão fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, ok? Julgado bem importante. Outro, ainda no contexto dos honorários, esse por sua vez bem simples, informativo de edição extraordinária número 20, o STJ, dizendo que se a sentença reconhece dois direitos. Primeiro, direito à cobertura de tratamento médico. E além disso, o direito ao recebimento de indenização por danos morais, me parece muito claro, né, que, nesse caso, os honorários devem incidir sobre as duas condenações. Tá ok? Então, tema também importante relativamente aos honorários. A propósito, por falar em ação de indenização por danos morais, o STJ, aqui no informativo 831, disse que nessas demandas os honorários podem ser fixados por equidade, lá nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, já que o direito de imagem tem valor inestimável. Só um detalhe, tá? Aqui, quando a gente vai ao inteiro teor desse julgado, ele entendeu que os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa, ou seja, o juiz fixa de acordo com o que ele acha que é justo, né? Ele não fica ali preso a um percentual fixo de honorários. Nesse caso, foi reconhecida essa possibilidade porque o pedido foi julgado improcedente. Então, era uma ação com valor de causa de 75 milhões de reais. E nesse caso, o pedido foi julgado improcedente e o STJ entendeu, então, que os honorários não precisariam respeitar o mínimo de 10% sobre esse valor da causa. Tendo em vista, na sua visão, que o direito de imagem tem valor inestimável, isso, então, autoriza a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º, que trata de honorários advocatícios por equidade. Ainda no contexto dos honorários, trago aqui mais um informativo de edição extraordinária que vai falar sobre honorários e princípio da causalidade. Ele disse que a extinção de uma ação popular por perda de objeto decorrente da satisfação da pretensão do autor enseja a condenação da parte ré ao pagamento de honorários, já que foi ela que deu causa à propositura da demanda. Ora, lá nos termos do artigo 85, parágrafo 10, a gente extrai que os honorários advocatícios no processo, eles não são fixados apenas com base no critério da sucumbência. Em algumas situações, eles podem ser fixados com base no critério da causalidade. Quem deu causa à ação? E aí, muitas vezes, mesmo que a parte seja vitoriosa na demanda, se foi ela que deu causa à ação, é ela que pagará honorários. Como nesse caso, veja, a ação popular foi extinta por perda de objeto. Então quem ganhou foi o réu, concorda? Concorda. Entretanto, como foi ele que deu causa à ação, é ele que pagará honorários. Então, é uma ótima exemplificação para os honorários fixados pelo critério da causalidade e não da sucumbência. Fechado? Muito bem. Nosso próximo julgado dialoga com a súmula 453 do STJ e com o artigo 85, parágrafo 18 do CPC. Veja bem essa história. A súmula 453 do STJ, de longa data, ela dizia que, e diz ainda, que quando a decisão é omissa em relação aos honorários, é vedada a ação autônoma para a cobrança desses honorários, assim como também é vedada a execução desses honorários. Entretanto, você vai se lembrar, o artigo 85, parágrafo 18 do CPC diz que se a decisão é omissa quanto aos honorários, é perfeitamente possível uma ação autônoma ser ajuizada para definição e cobrança desses honorários. Não é possível a execução dos honorários se a decisão é omissa, mas a propositura de uma ação autônoma para defini-los e cobrá-los é possível. E justamente partindo desse pressuposto, aqui no informativo 819, o STJ destacou que com a vigência do CPC 2015, mais especificamente no artigo 85, parágrafo 18, cabe ação autônoma para cobrança e definição de honorários se a decisão transitada em julgado for omissa, tá bom? Julgado importante que dialoga
com a mudança introduzida pelo CPC aqui nesse dispositivo que eu acabei de citar. Mais um julgado importante sobre honorários aqui no informativo 815, aqui no julgamento de um recurso especial repetitivo pela Corte Especial, em que ela ratificou, porque ela já havia dito isso anteriormente, que os honorários, embora tenham natureza alimentar, eles não se confundem com prestação alimentícia. E como os honorários eles têm natureza alimentar, o que não é a mesma coisa que prestação alimentícia, eles não se enquadram na exceção do artigo 833, parágrafo 2º do CPC, que permite a penhora de verbas salariais do executado nas execuções de prestação alimentícia. Então, o advogado ele não pode penhorar salário, ele não pode penhorar verbas, ganhos de natureza salarial do seu cliente quando da execução dos seus honorários, tá bom? Então, julgado que ratifica um posicionamento do STJ que vem se firmando desde 2020. E nesse mesmo contexto, se não pode penhorar ganhos de natureza salarial para pagamento de honorários, é coerente a jurisprudência do STJ ao entender que o advogado também não pode penhorar o FGTS do cliente para pagamento de créditos relacionados a honorários, sejam contratuais, sejam sucumbenciais. Então, você pode até não concordar com o posicionamento do STJ quando ele faz a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia, mas pelo menos você tem que reconhecer que ele vem sendo coerente. Se não é possível a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de honorários, pela mesma razão, não é possível a penhora do FGTS do executado. Tá ok? Cuidado com esses julgados. Agora um julgado que vai dizer respeito à gratuidade da justiça, aqui no informativo 811, em que o STJ destacou que o enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda não deve ser utilizado como critério para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. O que me parece muito natural, né? Porque é possível que a parte, mesmo que não esteja na faixa de isenção, mesmo que receba mais do que o limite da isenção do imposto de renda, é possível que ela consiga demonstrar, no caso concreto, que ela não tem condições financeiras de arcar com os custos da demanda. Então, o estabelecimento desses marcos objetivos, como, por exemplo, a faixa de isenção do IR, não é adequado. Segundo o STJ, é preciso fazer uma análise mais casuística, de acordo com as particularidades de cada situação, para deferir ou indeferir a gratuidade da justiça. Tá ok? Muito bem. Cuidado, julgado importante acerca desse tema. Nosso próximo julgado importante vai dizer respeito à lei de arbitragem. Veja, claro que muitos vão se lembrar que o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de arbitragem, introduzido aqui esse parágrafo por uma lei de 2015, prevê expressamente que a administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Nesse sentido, o STJ entendeu aqui no informativo 817 que não é legítimo o descumprimento de uma cláusula compromissória pactuada por uma sociedade empresária sucedida pela União, mesmo antes dessas alterações introduzidas pela lei de 2015, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Então, se uma empresa havia pactuado ali por uma convenção de arbitragem que certo conflito seria resolvido pela jurisdição privada, se essa empresa é sucedida pela União, ela precisa respeitar essa pactuação realizada anteriormente. Tá ok? Tem mais julgado importante. Esse julgado importante agora vai dizer respeito ao artigo 547 do CPC, que está lá no capítulo da consignação em pagamento. Muitos vão se lembrar que o artigo 547, ele traz aqui uma hipótese em que o devedor ele tem
dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento. E nesse caso, quando o autor da ação ele tem dúvida acerca da legitimidade passiva, o que ele faz? Ele então requer o depósito e a citação de todos esses possíveis titulares do crédito. É uma hipótese do que a gente chama de litisconsórcio passivo alternativo. Por quê? Porque o autor tem dúvida acerca de quem é o real legitimado e pede a citação de todos os possíveis titulares daquele direito. Um ótimo exemplo onde há litisconsórcio passivo alternativo é nas hipóteses de um concurso de credores por certo tributo. Veja, lá no Código Tributário Nacional, inclusive o artigo 164, fala que o devedor ele pode consignar a importância do crédito tributário quando houver exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de um tributo idêntico. Então, nesse caso, ele promove a citação de todos os possíveis titulares para que participem da ação de consignação em pagamento. E o que o STJ decidiu em um julgado de informativo? Que nessas situações, para que se configure o interesse de agir da parte, ela precisa demonstrar uma efetiva, uma real exigência do tributo por mais de um sujeito ativo. Veja, a exigência por mais de uma PJ de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador é condição da consignatória, de maneira que a efetiva cobrança administrativa ou judicial deve ser verificada da análise do que o autor deduziu em sua inicial. Aqui no caso, a consignatória ela não foi admitida porque não se constatou efetivamente a dupla cobrança do tributo, já que o autor ele ajuizou a ação apenas com base numa previsão legal abstrata de tributação por mais de um ente público. Aí então o STJ advertiu que, à luz das assertivas deduzidas na petição inicial, ou seja, aplicando a teoria da asserção, deve-se concluir pela real exigência daquele mesmo tributo por mais de um sujeito ativo. E no caso, não se configurou o interesse de agir justamente por essa falta, de uma exigência efetiva, uma exigência real, uma cobrança real do tributo. Tá ok? Então, cuidado com esse ponto. E tem mais sobre litisconsórcio. Não só sobre o litisconsórcio passivo alternativo, mas também um julgado agora sobre o litisconsórcio passivo necessário. Aqui no informativo 822, o STJ lembrou que em ação ordinária, na qual se objetiva anulação de questão de prova e reclassificação de candidato, quando a eventual inclusão do candidato implicar na exclusão de terceiros, é necessário o chamamento dos demais candidatos para integrarem a lide. É um ótimo exemplo de um litisconsórcio passivo necessário, que lá nos termos do artigo 114 do CPC ocorre por determinação de lei, não é o caso aqui, ou quando a natureza da relação jurídica pressupuser a citação de todos esses que devam integrar a relação para que a sentença possa ter eficácia. Então, aqui nos serve de um bom exemplo de litisconsórcio passivo necessário, não por determinação de lei, mas pela natureza jurídica da relação discutida, que aqui então vai implicar eventualmente na exclusão de terceiros, que então precisam integrar a lide. O nosso próximo julgado vai dizer respeito ao princípio da cooperação. Todos sabem que, de acordo com o artigo 6º do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter uma tutela de mérito, justa e efetiva. E nesse contexto, pessoal, um julgado aqui de informativo do STJ, que vai ao encontro do chamado dever de auxílio, como alguns denominam, um dos deveres inerentes ao modelo cooperativo de processo, destacou que, se comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do juízo,
condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. Então veja, por exemplo, você sabe que o artigo 319, lá nos seus parágrafos, especialmente no parágrafo 1º, prevê que se o autor não dispuser de todas as informações de qualificação do réu, ele pode requerer ao juiz diligências nesse sentido. E aqui o STJ, então, reafirma essa ideia, que diz respeito, a esse dever inerente ao modelo cooperativo de processo, que é o dever de auxílio. Se a parte comprovou o empenho para a obtenção de informações, o juízo, pelo dever de auxílio, ele deve então se valer dos meios que ele tem à sua disposição para auxiliar, assistir a parte. E nesse mesmo contexto, cuidado. Cuidado porque quando a gente pensa em citação por edital, nós temos lá no artigo 256 do CPC uma disposição de acordo com a qual a parte, para que ela seja considerada em local ignorado ou incerto, é necessário que a parte autora frustre as tentativas de localização. E aí o código diz, inclusive com a expedição de ofícios pelo juízo para concessionários de serviços públicos para obtenção ali de dados a respeito do réu. O que o STJ destacou aqui no informativo 832 é que essa expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos para localização do réu antes da citação por edital, ela não é obrigatória, mas sim uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado. Aqui no caso específico, ele entendeu que, embora não tenha havido essa requisição de informações a concessionárias de serviços públicos, houve pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos por meio ali daqueles sistemas informatizados à disposição do juízo, Cisbajude, Renajude, Infojude. Então, em razão disso, nesse caso não se tornava obrigatória ou não se considerou obrigatória essa expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos. Ok? E por falar em normas fundamentais, o princípio da cooperação, vamos agora a um julgado que vai tratar na visão do Supremo sobre boa-fé processual e assédio judicial. Veja, de acordo com uma decisão do Supremo que foi publicada no informativo 1138 e que tem muita cara de prova, em que ele trata desse tema e ele diz que o tal assédio judicial é uma prática abusiva do direito de ação ou um abuso do direito de litigar, que vai ocorrer quando são distribuídas inúmeras ações baseadas nos mesmos fatos em diversas comarcas do país contra profissionais de imprensa, com o objetivo de constranger esses profissionais, com o objetivo de dificultar o exercício do direito de defesa, justamente por conta dessa pulverização de demandas. Veja, constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o efeito ou intuito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Então, são ações que muitas vezes propostas de forma coordenada por um certo grupo de indivíduos, elas buscam ali causar algum tipo de intimidação desses profissionais. E como disse, justamente por conta dessa pulverização em diversas comarcas, essas demandas acabam dificultando o exercício do direito de defesa. E aí, segundo o STF, caracterizado o assédio, a parte demandada ela poderá requerer a reunião de todas as ações no foro do seu domicílio. E mais, também destacou o STF que o juiz, entendendo por configurado esse assédio judicial, ele pode, mesmo de ofício, reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora e, consequentemente, extinguir a ação sem resolução de mérito. Ok? Julgado importante sobre boa-fé processual e assédio judicial. Nosso próximo julgado vai dizer respeito ao artigo 71 do CPC.
Você sabe que ele dispõe que o incapaz, como ele não tem capacidade processual, né, a capacidade para estar em juízo, ele precisa estar representado, se ele é absolutamente incapaz, se ele é menor impúbere, ou assistido, se ele é relativamente incapaz, se ele é menor púbere, por seus pais, tutor ou curador. Nesse caso, o incapaz, você sabe, ele é a parte do processo. Ele está representado ou assistido por seus pais, tutores ou curadores. Nesse caso, né, o representante da parte é que assina ali a procuração em favor, né, em nome do representado. E aí vem uma dúvida. No caso de representação do incapaz, quando a lei fala por seus pais, será que essa representação ela necessariamente tem que ser exercida em conjunto por ambos ou pode ser isoladamente por um deles? Veja, aqui nesse informativo de edição extraordinária, ele destacou que a representação de menor impúbere, ou seja, o absolutamente incapaz, pode ser exercida em conjunto pelos genitores ou separadamente por cada um deles. Então, é uma opção. Ressalvadas hipóteses de destituição de poder familiar, ausência ou potencial conflito de interesses, onde aí, então, necessariamente, né, a gente vai ter uma representação por apenas um deles. Mas não sendo um desses casos, é facultativo, né? Nós temos uma representação em conjunto ou de forma separada. Bom, ainda nesse contexto da capacidade processual, especialmente na necessidade de integração da capacidade processual pela figura do curador especial, eu vou chamar a sua atenção para a questão da curadoria especial, que está prevista lá no artigo 72 do CPC, e a questão atinente aos honorários advocatícios. Você sabe que nos termos do artigo 72, deve ser nomeado curador especial, por exemplo, para incapaz sem representante, para revel preso, para revel citado de forma ficta. E nesses casos, né, sendo nomeado um curador especial para esse sujeito, o que, como regra, é feito, a curadoria é exercida em regra pela Defensoria Pública, surge a dúvida. Se a Defensoria está atuando como curador especial de um sujeito, e esse sujeito, o assistido, é vitorioso, a Defensoria faz jus ao recebimento de honorários advocatícios? Veja, aqui nesse informativo de 2024, o STJ disse que sim, perceba, a Defensoria, no exercício da curadoria especial, faz jus aos honorários se o seu assistido se sagrar vencedor na demanda. E mais, né, não custa nada lembrar, é um julgado de 2023, mas não custa nada lembrar que será devido o pagamento de honorários, mesmo quando a Defensoria atuar em uma ação contra ente público, inclusive aquele ente que a Defensoria integra. Veja, não custa nada reforçar, né? Tema 1002 de repercussão geral do Supremo, lembrando que é devido o pagamento de honorários à Defensoria, quando ela representa a parte vencedora em demanda juizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Lembrando sempre que os honorários não são devidos ao defensor, né, mas ao órgão de defensoria, vedado o rateio entre os membros. Isso, pessoal, não custa nada lembrar, porque o STF destacou, né, a autonomia administrativa, funcional e financeira da defensoria. Não há ali qualquer subordinação ao Poder Executivo, o que, consequentemente, afasta, né, uma antiga tese que vinha consolidada lá na súmula 421 do STJ de confusão patrimonial. Tá ok? Muito bem. Nosso próximo julgado, seguindo um pouco à frente, vai agora dizer respeito ao artigo 75. Mais especificamente, o artigo 75, inciso 8. Você sabe que são representados em juízo, ativa e passivamente, a pessoa jurídica por quem os respectivos estatutos constitutivos designarem, ou, se não houver essa designação, os seus diretores. Aí a pergunta que chegou ao STJ é a seguinte: então tudo bem,
Então você tem ali o representante da PJ e aí ele outorga um instrumento de mandato para o advogado. E se no curso do processo esse representante que outorgou o instrumento de mandato falece? Será que em virtude do falecimento do representante da PJ, que assinou a procuração em favor do advogado, é necessário abrir prazo para que a PJ regularize a sua representação processual? O STJ entendeu que não. Veja, informativo 834. A personalidade jurídica da sociedade é distinta da dos seus sócios e de seus representantes. Sendo assim, a procuração outorgada pela PJ aos patronos não perde a validade com o falecimento daquele que assinou o instrumento de mandato. Então, decisão bastante importante relativamente à representação em juízo das pessoas jurídicas. A próxima decisão vai dizer respeito a IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A pergunta que chegou ao STJ foi a seguinte: se eu tenho uma decisão num processo, uma decisão acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma decisão que indefere esse pedido, será que é possível, no mesmo processo, depois do trânsito em julgado dessa decisão, renovar o pedido de desconsideração, baseando-se na mesma causa de pedir? A resposta é um tanto quanto óbvia, né? Negativa, como a gente vê aqui, quando ele destacou que o trânsito em julgado da decisão que aprecia pedido de desconsideração da PJ torna a questão preclusa para as partes daquele processo, inviabilizando-se um novo requerimento com base na mesma causa de pedir. Tá ok? Informativo 805. A próxima decisão é do Supremo, também sobre intervenção de terceiro, mais especificamente sobre amicus curiae. Veja, o Supremo tem um entendimento antigo de que, embora o CPC diga que o amicus curiae tem legitimidade para opor embargos de declaração, ele, o amicus curiae, não poderá opor edês em sede de processos objetivos, processos de fiscalização concentrada de constitucionalidade. E o que ele fez em 2024 foi proferir uma decisão estendendo essa vedação também aos casos em que o Supremo julga recurso extraordinário em regime de repercussão geral. Veja, informativo 1131, o amicus curiae não tem legitimidade para opor edês em RE com repercussão geral. Então ele entendeu que aqui, como há uma aproximação, né, dos efeitos da decisão de RE com repercussão geral àquilo que acontece no processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade, se o amicus curiae lá não pode opor edês, aqui também, quando é julgado um RE em regime de repercussão geral, que, como você sabe, gera um precedente vinculante, também não cabe por parte do amicus curiae os edês. Aqui eu peço cuidado, porque se você lembrar apenas do CPC, você vai afirmar que o amicus curiae tem legitimidade para opor edês. Então, cuidado, essa é uma situação excepcional, aqui lembrada pelo STF. Nosso próximo julgado vai dizer respeito a prazos, mais especificamente sobre a questão da preclusão temporal. Você sabe que, decorrido o prazo, né, está extinto o direito de praticar ou de emendar um ato. Entretanto, a parte pode demonstrar que perdeu o prazo por justa causa. Entendida como justa causa, o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Veja, chegou ao STJ uma dúvida acerca da questão envolvendo a doença de advogado. A doença do advogado pode se enquadrar aqui num conceito de justa causa? Ele disse, olha, até pode. Veja, desde que, atenção, a doença que acomete o advogado somente pode constituir justa causa se, primeiro requisito, sendo o único procurador da parte. Segundo requisito, o advogado estiver totalmente impossibilitado, não só de interpor o recurso, né, de exercer a profissão, mas também de subestabelecer o mandato a algum
colega. Então, nesses casos, pode-se configurar a justa causa, tá bom? Mais um julgado sobre prazos, mais especificamente sobre o artigo 224. Você sabe que a regra mais clássica de contagem de prazo é que a gente vai excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento. Mas o que me interessa é a parte final do parágrafo 1º, que vai dizer que os dias do começo e do vencimento do prazo, eles são protraídos, prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, quando houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. E o que o STJ decidiu acerca desse tema em 2024, aqui no informativo 817, é que é admissível a comprovação dessa instabilidade conjuntada de documento oficial em momento posterior ao ato de interposição do recurso. Então, a parte ela interpôs o recurso um dia depois do fim do prazo, por exemplo, sob a alegação de que houve ali uma indisponibilidade do sistema. Aí então, como não houve comprovação, o STJ entendeu que é admissível permitir, em um momento posterior, que haja a comprovação da instabilidade. Então não precisa ser comprovada propriamente no ato da interposição. É possível, por exemplo, em sede de agravo interno contra uma decisão monocrática do relator, fazer essa comprovação. Tá ok? Muito bem. Nosso próximo julgado vai dizer respeito a tutelas de urgência. Você sabe que o artigo 302 do CPC, ele traz algumas hipóteses de responsabilização civil daquele que pleiteia, obtém e efetiva uma tutela de urgência. Uma das hipóteses em que isso ocorre é quando a sentença é desfavorável. Então, se a parte obtém uma tutela antecipada, por exemplo, ela efetiva essa tutela antecipada e, posteriormente, a sentença é desfavorável e, por consequência, revoga a tutela provisória, isso pode gerar ali o direito de o réu cobrar do autor uma indenização pelos prejuízos sofridos. Um bom exemplo disso veio aqui, nessa complementação do tema repetitivo 692. A complementação está nessa parte em negrito, porque lá no tema 692, o STJ, há algum tempo, já havia definido que a reforma de uma decisão que antecipa a tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de um desconto de até 30% do valor que ainda lhe estiver sendo pago. E a complementação vinda aqui nesse informativo 830 é essa parte em negrito, em que o STJ ressaltou que devem se restituir as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, ou seja, não é necessário o ajuizamento de uma ação autônoma para a cobrança desses prejuízos. E nosso próximo julgado vai dizer respeito a um tema polêmico e que, embora tenha sido objeto de um julgado de informativo, não é um tema pacífico. Qual seja, ele diz respeito ao artigo 304. Muitos vão se lembrar que esse artigo prevê que a tutela antecipada antecedente ela se torna estável se a decisão que a conceder não for desafiada por recurso. Aí a pergunta é, esse recurso é só o recurso de agravo de instrumento que impede a estabilização? Ou qualquer forma de resistência que a parte apresentar, por exemplo, a contestação, pode impedir a estabilização? Veja, nesse julgado aqui do informativo 821, o STJ entendeu, em julgado da 4ª turma, que a ausência de recurso não acarreta a estabilização se a parte contestou. Então a 4ª turma dá uma interpretação mais elástica para o termo recurso. Mas cuidado, não se pode dizer que esse é um entendimento já pacificado do STJ. Porque você encontra, por exemplo, na 1ª turma, decisão em sentido diametralmente oposto, entendendo que ocorrerá a estabilização se a parte não interpuser recurso
ocorrendo impugnação apenas por meio da contestação. Então aqui, pessoal, é até um momento oportuno para a gente fazer uma observação, né, de que o que vem em julgado de informativo não significa necessariamente que se trata do posicionamento definitivo do tribunal acerca daquele tema. Os informativos trazem alguns julgados relevantes proferidos naquele período, né, durante aquela semana. Isso não quer dizer necessariamente que o julgado de informativo ele consolide a interpretação, a posição do tribunal acerca daquele tema. Isso aqui é um ótimo exemplo em que isso acontece. Temos mais julgados sobre tutelas de urgência. Aqui, mais especificamente, sobre a tutela cautelar antecedente. Você sabe que, efetivada a tutela cautelar antecedente, a parte tem o prazo de 30 dias para formular o pedido principal. Pedido principal que, a propósito, é formulado nos mesmos autos do processo. Aqui, o STJ, no informativo 807, decisão da Corte Especial, aí já é um precedente vinculante, firmando aqui posição de que esse prazo de 30 dias é um prazo de natureza processual. E por isso, aplicando-se o artigo 219 do CPC, sua contagem deve se dar apenas em dias úteis e não em dias corridos. Tá ok? Julgado bastante importante. Ótimo, aí com isso a gente fecha os julgados sobre tutelas provisórias. Bom, o próximo julgado que eu trago aqui para vocês vai dizer respeito ao contexto da revelia. Veja, aqui no informativo 826, o STJ entendendo que é exigida a publicação do ato decisório na imprensa oficial para que se inicie o prazo contra rével sem advogado, não sendo suficiente a mera publicação em cartório. Explico. Lá nos termos do artigo 346 do CPC, é dito muito claramente que se o rével não tem advogado nos autos, ele não precisa ser intimado dos atos e dos termos processuais. Como que ele então conta prazo, caso, por exemplo, ele queira intervir no momento de interpor uma apelação? Aí o código é claro. Nessa hipótese, como ele não é intimado da sentença, ele conta esse prazo a partir da publicação da decisão na imprensa oficial. Porque a gente não pode confundir a publicação da decisão na imprensa oficial, no Diário da Justiça, no portal do processo eletrônico, com a publicação da decisão em cartório, que se dá com a juntada aos autos daquele ato decisório. E o que o STJ fez foi apenas ratificar o que a gente encontra no artigo 346, dizendo que o prazo vai se considerar iniciado da publicação na imprensa oficial e não da mera publicação em cartório, tá ok? Bastante cuidado com esse tema. Um outro julgado que também julgo extremamente importante, que também considero extremamente importante, vai dizer respeito à relativização da coisa julgada em ações de investigação de paternidade. Primeiro, a gente vai puxar um julgado lá de 2017 do STF, né, que fala sobre o tema, para a gente construir a história até os dias atuais. Esse julgado que muitos vão conhecer diz que a relativização da coisa julgada nesses casos não se aplica às hipóteses em que o reconhecimento do vínculo se deu exclusivamente pela recusa do investigado ou de seus herdeiros em comparecer ao laboratório para a coleta do material biológico. Então, é entendimento antigo do STJ, no sentido de que não é possível fazer essa relativização da coisa julgada quando não foi feito o exame de DNA na primeira demanda, porque a parte se recusou a comparecer ao laboratório para coletar o material biológico. Mas o que o STJ entendeu nesse julgado recente que eu vou te mostrar é que, mesmo que a paternidade tenha sido declarada numa ação anterior pela recusa do suposto pai em realizar o exame de DNA, será possível relativizar a coisa julgada numa ação posterior quando proposta uma ação negatória tiver sido realizado o exame de DNA.
Por determinação judicial, na ação negatória que veio posteriormente, foi realizado o exame de DNA e o resultado foi negativo. O STJ entendeu que é possível a excepcional relativização da coisa julgada anterior, na qual não foi realizado o DNA, ainda que por culpa do pretenso pai. Mas olha a particularidade dessa segunda ação, porque nessa segunda ação existia um resultado negativo em um teste realizado por determinação judicial. Então ele entendeu que não é possível fechar os olhos simplesmente para um exame de DNA negativo que foi feito numa segunda ação por determinação judicial, mesmo que na primeira demanda a paternidade tenha sido reconhecida por recusa do suposto pai em coletar o material biológico. Julgado bastante importante sobre relativização da coisa julgada. Nosso próximo julgado, também importante, aqui publicado no Informativo 820, destacou que a interposição de um recurso inexistente não gera preclusão consumativa, sendo cabível a subsequente interposição do recurso previsto na legislação. Vem entender comigo esse julgado. Olha só, imagine que aqui foi publicada uma determinada decisão, uma decisão interlocutória, e foi aberto um prazo aqui de 15 dias para a interposição de agravo de instrumento. Aí o que aconteceu? Aqui, por exemplo, no 5º dia, a parte ela interpôs um recurso que a lei não prevê mais, que é o agravo retido. Então ela interpôs um recurso inexistente. Mas, percebendo o seu equívoco, ainda dentro dos 15 dias, ela correu e interpôs agravo de instrumento. Será que a interposição do recurso inexistente gera preclusão consumativa para o recurso adequado? Não. Veja, a interposição de recurso inexistente não gera preclusão consumativa, sendo cabível a subsequente interposição do recurso previsto, que aqui no nosso exemplo é o recurso de agravo de instrumento. Tá ok? Bom, pessoal, nesses 60 minutos, tentei aqui ser o mais dinâmico e objetivo possível para a gente passar, não só por todas as atualizações legislativas de 2024, mas também por julgados de informativos que considero extremamente úteis e necessários para sua preparação nesse ano de 2025. Podem me cobrar, vários desses julgados estarão nas provas deste ano. Tá ok? Um forte abraço, contem comigo e até uma próxima. Tchau.